Eu quero conversar com você hoje sobre a suma da vida. A suma da vida. Não é assuma a vida, não é suma da vida, mas é a suma da vida, o resumo de tudo. E a gente vai estar conversando sobre algo que aparentemente, não é, no começo assim parece que é um negócio meio drástico e tudo, mas você vai entender o porquê das coisas. Há um livro na Bíblia muito interessante que é o livro de Eclesiastes. Quem já leu o livro de Eclesiastes? Poucos homens já leram o livro de Eclesiastes. Eu quero orientar que você leia. Aliás, que leia o livro de Eclesiastes e mais 65 livros da Bíblia. Né? Que eu acho que vale a pena. É importante, viu, gente? É importante mesmo. Mas o livro de Eclesiastes tem uma característica. Ele foi escrito pelo rei Salomão e ele tem uma característica assim de olhar a vida. No começo do livro, olhar a vida do ponto de vista humano. Então ele vem com logo no segundo verso, ele diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E olha o que diz aqui. Quando você olha essa imagem, eu não sei se está dando para ver, mas na verdade o que você está vendo aí? É uma mulher no espelho ou uma caveira? São as duas coisas, né? O artista, em 1892, esse artista chamado Alan Gilbert, ele muito bom, né? Muito bom cartunista, ele fez esse desenho e ele deu o nome de vaidade e baseou isso nesse texto de Eclesiastes, capítulo 1, verso 12, que diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando você está lendo o livro de Eclesiastes, a impressão que você tem, a primeira impressão que você tem é que de Salomão está chateado, está desesperançado, está triste, que a vida não é boa, que não sei o quê. E na verdade são princípios importantíssimos para a gente olhar e olhar a vida do ponto de vista humano, mas ao mesmo tempo do ponto de vista divino. E ali tem muita coisa importante, muita sabedoria, e vale muito a pena você ler este livro, tá? Essa senhora chamada Elizabeth Kubler-Ross, uma suíça, falecida em 2004, ela, uma pesquisadora, ela trabalhou muitos anos perto do leito de morte. Muitos anos ela trabalhou com gente que estava morrendo, de crianças a pessoas de idade. E ela escreveu um livro, vários livros, mas um dos livros ela trata de 5 estágios. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso de alguma maneira. 5 estágios da perda, 5 estágios do luto, 5 estágios de quando você enfrenta alguma perda, alguma dificuldade bastante grande na vida. E ela tratou disso tudo não como uma regrinha de que é assim e não foge disso. Os estudiosos dizem que esses 5 estágios, de alguma maneira, acontecem, às vezes 2, pelo menos 2, todo mundo vai ter, pelo menos 2, mas pode acontecer os 5 na ordem, pode não acontecer na ordem. O importante é que a gente olhe isso tudo. E por que nós vamos olhar isso? Porque quando a gente fala sobre a vida, nós temos que pensar numa outra coisa, que a gente não gosta de pensar, chamado morte. Você não tem que gostar da morte, eu não gosto da morte, ninguém gosta da morte, mas a gente tem que pensar nela. Mas não existe apenas a morte física, existem perdas, situações pelas quais as pessoas passam e que são muito difíceis. Esses 5 estágios nos ajudam a pensar um pouquinho, e eu quero pensar com você, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a suma da vida, quer dizer, depois de tudo isso, o que a gente faz? O primeiro estágio é a negação, é aquela recusa consciente ou inconsciente em aceitar a informação ou o fato. É um mecanismo perfeitamente normal, as pessoas, todos nós passamos em algum momento por isso. Você enfrentou uma situação ou você ouviu sobre uma grande tragédia, você diz: não, isso não aconteceu, não, isso não vai acontecer. Quando você está lendo o livro de Salomão, é interessante que Salomão diz assim: eu procurei fazer o melhor para mim mesmo. Eu construí casa, construí palácio, construí piscina, construí lago, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo.
Aí ele diz assim: até descobrir que tudo é vaidade. Tem gente que não gosta do livro de Eclesiastes. O cara fala assim: rapaz, eu estou tentando comprar minha primeira casa. O homem aqui já está dizendo para a gente que... Mas na verdade é porque a vida é feita de altos e baixos. Há momentos em que nós estamos vibrando, há momentos que nós estamos sofrendo. E como é que a gente enfrenta isso? Então, essa pesquisadora, a doutora Elizabeth, ela disse: o primeiro seria negação. O segundo é ira. A pessoa fica com raiva, ela fica brava, né? Grita. Coitado de quem está perto. As pessoas que estão perto geralmente sofrem, né? Porque a pessoa fica irritada e ela xinga, sei lá, faz um monte de coisa. Segundo estágio é a ira. Terceiro é a barganha. Barganha é aquele estágio em que a pessoa começa a fazer promessas, já viu? Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa está perdendo um ente querido. Oh Deus, se o Senhor fizer isso, o Senhor der vida, Senhor, olha, eu prometo para o Senhor que eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Olha, se o Senhor fizer aquilo, Senhor, eu estou perdendo aqui, Senhor, e aqui. Olha, Senhor, a minha casa, Senhor, é a única coisa que eu tenho, eu não tenho outro bem. E agora ela está numa situação que a minha empresa, não sei o que, eu vou falir. Senhor, se o Senhor fizer isso, olha, eu prometo para o Senhor. Alguém conhece esse estágio, não? É o estágio da barganha. O quarto estágio é o estado da depressão. É quando a pessoa começa a cair na real. E aí vem aquela angústia, aquela tristeza da perda. Ela começa a fazer o processo de luto. Entenda luto aqui não só luto em relação a pessoas, mas luto em relação a situações, né? Situações que você perde. E o quinto estágio seria então a aceitação, quando a pessoa ela recebeu aquela notícia e ela entendeu que é aquilo mesmo e que ela só tem que enfrentar aquilo, que não tem outra maneira, né, de resolver a situação. Veja bem, queridos, eu não estou dizendo aqui que em nenhum desses estágios você não deve orar, você não deve pedir a Deus, você não deve confiar em Deus e confiar e crer em milagres, né? A gente crê em milagres em qualquer estágio. Agora, eu estou falando desses estágios por uma razão. Porque esses estágios fazem a gente lembrar que todos os dias, em algum momento, a gente passa por algum deles. E aí o livro inteiro de Eclesiastes vai falando sobre essas perdas. E você tem momentos e momentos no livro de Eclesiastes, mas vai chegando lá no fim do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, 11, 12, Salomão diz assim: olha, então o negócio é o seguinte, meu amigo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E que maus dias são esses? Ele cita lá, é o quê? A velhice. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse livro, então, de Eclesiastes, o que o Salomão está falando é que existe um crescimento na vida e um declínio. E todo mundo tem que olhar para esse crescimento, mas também tem que pensar no declínio. E aí, ele termina com 2 versos, que são esses aqui. Leia comigo, por favor. Esse é o fim do livro. É o fim do livro inteiro. Leia comigo em voz alta, por favor. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse é o fim do livro, ele termina assim. Ele começa falando a respeito da humanidade, vai falando sobre os investimentos, ele fala sobre uma série de situações, aí ele termina: gente, o negócio é o seguinte, a suma é, o fim é, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É claro que homem ali é homem e mulher, mas eu quero aplicar isso para mim e para você. Teme a Deus, homem. Guarde os mandamentos de Deus, homem, porque isso é o nosso dever. Esse é o nosso dever na vida.
Tudo passa na vida. Tudo passa, inclusive a gente. Mas a palavra de Deus não muda e não passa jamais. Se eu e você andamos como Deus quer que a gente ande, nós vamos ter sucesso na vida. Aplique o que eu vou falar aqui em todas as áreas da sua vida, tá bom? Há um texto da Bíblia, em Provérbios 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Vamos dar uma olhadinha um por um. O mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. O mal é tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que você sabe que não é bom. Ele diz: temer a Deus, lembra que o dever de todo homem é temer a Deus. Temer a Deus, em Provérbios está escrito que é aborrecer o mal, ou seja, tire o mal da sua vida. Jogue o mal no lixo, jogue o mal fora, arranque o mal da sua vida. Gente, eu estou assim, sem palavras para explicar o que está acontecendo. Antigamente a gente tinha uma notícia ruim aqui, outra ali, a gente sabia que tinha mais algumas ali, outras ali, mas agora são muitas notícias no mesmo dia. São muitas coisas ruins acontecendo no mesmo dia. Hoje eu estava lendo as notícias e tinha uma notícia: jovem que matou a namorada entrega a cabeça dela na delegacia. Ele matou a menina de 16 anos que estava grávida. A menina disse para ele que tinha traído ele, é isso que ele conta. E então ele matou a menina, tirou a cabeça da menina, colocou a cabeça dela numa mochila e andava com a mochila. Ele foi preso com a mochila. Eu li, parecia que eu não tinha sangue dentro de mim, parecia que eu não tinha emoção, que eu não tinha nada. Tamanho choque. Meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo com a nossa sociedade, com os nossos jovens? É um menino. É um menino. Ai, eu te amo tanto que eu vou te matar. O que está acontecendo com a sociedade? As pessoas estão loucas, enlouquecidas. Essa busca pelo dinheiro tem feito muita gente vender a alma para o diabo, literalmente. A busca por prazeres, etc, etc. É um mal. Isso é ruim. Agora, você acha que um jovem desse começou a fazer coisa errada no dia que ele matou a menina e cortou a cabeça dela? Não. Ele vem fazendo coisa errada há muito tempo. Ele abraçou o mal e chamou o mal de meu amiguinho. Nós chamamos esse movimento de homens com integridade, porque para nós, ou você anda na linha, ou você está fora da linha. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você anda na retidão, ou você está fora da retidão. Integridade tem a ver com você aborrecer o mal de verdade. Você dizer: eu não quero nada com o mal. Não quero nada. Agora, ninguém começa roubando um banco. A pessoa começa roubando uma coisa pequenininha. Ninguém começa mentindo, né, para esconder um adultério. O cara começa a mentir devagarinho. Ninguém mata uma pessoa de primeira. Ela vai matando aos poucos no coração. O mal tem que ser tratado como algo absolutamente à parte da sua vida. Segundo, ele diz a soberba, o orgulho, sentir-se melhor que os outros, essa atitude de julgamento, também ligada à arrogância, atitude de desprezo, falta de modéstia. Quando você julga alguém, você está sendo arrogante. Porque quando você julga uma pessoa,
e você não conhece a pessoa, e você não sabe o que está por detrás daquela pessoa, o que que ela, pelo que ela está passando, qual que é a luta dela, né? Você está se sentindo melhor, e aí você vai rotulando, é um perigo isso, né? E aí ele diz: aborreço o mau caminho, todas as escolhas erradas, todas as decisões que não são edificantes, todas as decisões que são complicadas, absurdas. Há um tempo atrás eu trouxe uma mensagem aqui para vocês a respeito de pornografia. Eu tenho falado muito sobre isso, porque a pornografia ela está desde sempre na vida dos homens, né? De alguma maneira. O homem gosta do que ele vê. E tem gente especializado nisso. Tem gente que é especialista em aplicar para você a imagem que você gosta de ver. E eu estava contando daquele arranjador, compositor fenomenal, o Kirk Franklin, excepcional músico. E ele confessou, eu assisti essa entrevista dele, estava ele e a esposa, e ele confessando que desde os 12 anos de idade, ou 9 anos de idade, ele foi introduzido à pornografia através de revistas, etc. E ele disse: isso perdurou na minha vida até a fase adulta. Ele disse: eu fiz trabalhos maravilhosos em música, e eu estava debaixo de pecado. Ele só saiu disso, e diz ele que saiu, ele só saiu disso quando ele aceitou. Lembra da quinta fase? Quando ele aceitou que ele era um pecador que precisava da graça de Jesus. Quando ele aceitou: eu não sou nada, eu posso ser famoso no mundo inteiro, mas eu sou apenas um homem. Cuidado com as más escolhas. E a boca perversa, aquelas palavras que machucam, que destroem. Outro dia eu falei aqui sobre a palavra que você come, não é? A palavra tem um efeito sobre o seu cérebro. Não vou repetir nada do que eu falei da outra vez. Mas vamos lá. A segunda parte que ele diz é guardar os mandamentos. Ele diz: olha, a primeira coisa é todo dever. O homem deve temer a Deus e guardar os mandamentos. E esse texto bíblico em João 14, 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo que amor e obediência andam juntos. Ele diz: você ama a Deus? Guarda os mandamentos do Senhor. Amor e obediência andam juntos. Quando a gente fala em guardar os mandamentos, esse texto de Provérbios 19, verso 16 diz: o que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. É uma questão simples. Para que os mandamentos de Deus existem? É só você olhar lá em Deuteronômio capítulo 10. Diz assim: os mandamentos do Senhor são para o nosso bem. Quando você dá uma ordem para o seu filho, para a sua filha, o que é que você está querendo com aquela ordem? Que ele ou ela fique bem, prospere de vida, cresça, desenvolva-se bem emocionalmente, encontre uma pessoa correta para se casar e assim por diante. Não é assim? Os seus mandamentos, os meus mandamentos são limitados, porque eu sou um ser humano, eu sou fadado a um monte de erros. Mas Deus, Ele escreve para a gente, Ele deixou para a gente, através dos escritores, Ele deixou para a gente mensagens de vida. Diz: para que são os mandamentos? São para o nosso bem. Protege a vida. Eu quero ler com você, em Levítico, capítulo 26, apenas alguns versos. O texto é maior do que isso, e até em Deuteronômio é maior ainda. Mas veja o que diz aqui: se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. Tempo certo. A terra produzirá colheitas. As árvores
darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para vocês, para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens, e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Você tem que lembrar que esse texto foi dito num período da história em que havia guerras e conquistas, etc. E isso fazia muito sentido para eles, né? Um tempo em que você não tinha absoluta segurança de fazer uma viagem de um lugar para o outro, você poderia ser simplesmente morto e os seus bens serem roubados e assim por diante. Mas o texto bíblico mostra uma coisa. Eu não coloquei para vocês aqui, porque eu teria que colocar muitos slides. E eu ia extrapolar as 8 horas aqui, quando diz assim: mas se vocês não me obedecerem. Aí vem. Eu prefiro ficar com o lado positivo da história, porque o lado negativo é muito ruim. Leia lá em Levítico 26, Deuteronômio 28, leia lá. Você vai ficar assustado. Em 28 diz assim: se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz e me obedecerem, vocês serão benditos, benditos no campo, benditos na cidade. O bendito é o fruto do teu ventre. Você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter a bênção. No entanto, se vocês me desobedecerem, malditos vocês serão no campo, malditos na cidade, maldito o fruto do teu ventre, maldito isso, maldito aquilo, e vai embora. Nenhum de nós gostaria de pagar essa conta, mas estamos pagando. A discussão aqui no Brasil, e eu não vou entrar no aspecto político da coisa, mas no aspecto espiritual. A discussão no Brasil hoje em relação a essa corrupção toda, essa falta de caráter, esse roubo todo, essa situação toda, ela teria que ter espaço há muitos anos atrás. Nós estamos colhendo decisões erradas lá de trás. Decisões erradas que nós mesmos assumimos. É só ser um pouquinho mais velho para lembrar como as pessoas defendiam com garra o Partido dos Trabalhadores. Agora sim, é o homem do trabalho no poder, é o homem do trabalho, agora sim conseguiremos não sei o quê. Do outro lado a mesma coisa. Esse aqui é o povo da direita, esse aqui é o povo mais conservador, esses sim, esses lutam pela ética, esses lutam pelos valores da família. Nem lá nem cá, nem na direita, nem na esquerda e nem no centro. Na verdade a questão toda não é política, a questão toda é uma questão de vida, de caráter. A suma da vida é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. O povo não teme a Deus e nem guarda os seus mandamentos. A nossa nação não teme a Deus e nem guarda os seus mandamentos. Nas famílias nós não tememos a Deus e nem guardamos os mandamentos. Dá no que dá. Por que tem jovens à noite morrendo aqui na cidade? Porque eles desobedeceram princípios básicos de vida, de saúde, de sobrevivência. Eu não vou entrar em detalhes, vocês sabem do que eu estou falando. Por que tem jovenzinhas, adolescentes, grávidas, como essa menina que perdeu a vida? O que uma menina de 16 anos tem que engravidar? Porque princípios fundamentais da vida, da ética e da moral foram quebrados. Mas não foram quebrados por ela, foram quebrados pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, pelos seus tataravós e assim por diante. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você.
eu creio que sempre há possibilidade de esperança. Ou melhor, eu tenho sempre a esperança e eu creio que sempre é possível mudar. Agora, essa mudança tem que começar em algum momento, você concorda ou não? Vem um rio sujo aí você diz, bom, já que está sujo, vamos beber. Não, trabalhe para limpar, para que os próximos que vierem não bebam essa água imunda. Desde que eu me conheço por gente, desde menininho, eu ouço em rodinha de homem conversa que você conhece. Imoral. Eu sou de uma época em que as pessoas tratavam, os patrões tratavam as empregadas domésticas como prostitutas. E muitos homens começaram a sua vida sexual em casa com a empregada doméstica, que a coitadinha lá por algum dinheiro, por alguma outra coisa, e também não tinha moral nenhuma, pronto, perdendo, medo de perder emprego ou coisa parecida, pronto. Eu cresci vendo isso. Em algum momento isso tem que parar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez seja daí que tenha nascido aquele ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és. Isso não está na Bíblia, é um ditado popular. Mas na Bíblia está que as más conversações corrompem os bons costumes. Depende com quem você anda, não é verdade? Quem são seus amigos? Em suma, a suma da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É isso que vai sobrar no fim. Você tem feito isso? É isso que vai sobrar no fim. Eu me lembro, eu era um jovem pastor e eu fui fazer uma visita a uma família, e a família desesperada. O homem estava à base de medicamento, mas já estava fora de si. Sabe assim, quando o cara está fora de órbita? A mulher em pânico, em desespero. Eu conhecia aquela família mais ou menos, porque na minha infância eu era amigo de um dos parentes ali, e eu sabia que era uma família de bens, que possuía bens, fazendas e coisas assim. E alguém me chamou e disse, olha, pelo amor de Deus, visita essa família, eles estão morrendo. A hora que eu cheguei lá, eu disse, o que está acontecendo? E o homem disse assim, o meu irmão passou a perna em mim. Roubou tudo que era da nossa herança. Eu estou sem absolutamente nada, e agora eu não tenho nem saúde, nem força, nem para trabalhar, para sustentar minha casa. Eu estou em pânico, eu estou em desespero. Vocês acham que essa história é única? Acontece todo dia. E sabe por que acontece? Porque as pessoas escolhem o caminho da morte. As pessoas escolhem o caminho mau. As pessoas escolhem o caminho da soberba. As pessoas escolhem o caminho da arrogância. Qual o caminho que você quer seguir? A suma da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche os teus olhos e diga comigo assim, se você quiser, obviamente, se você crer, nós vamos falar com Deus. Diga assim, Senhor meu Deus, eu te agradeço pela vida. A vida é muito boa. Eu te agradeço pela minha vida. E te agradeço pela tua palavra. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o que eu já fiz na vida. Que caminhos eu tomei. O Senhor sabe como que eu já abracei o mal. Algumas vezes na minha vida. Eu não te temi. E eu não guardei os teus mandamentos.
Mas eu sei, pela tua palavra, que tudo é possível ao que crê. E eu quero confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E eu creio na Bíblia. E eu creio que o resumo da vida está em temer-te e guardar os teus mandamentos. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a fazer a tua vontade na terra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, querido. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.